sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e aqui eu falo de como você resgatar a sua autoestima e ter mais diálogo no seu casamento, viver um casamento harmonioso e saudável. E o tema de hoje aqui é acabar com as brigas no seu casamento. Acabe com as brigas aí no seu casamento. Como fazer para acabar com isso? Para a gente ter um relacionamento harmonioso, mais saudável, para a gente ter mais diálogo com o nosso marido, para não ser aquela coisa, tudo que eu vou falar, se eu tenho que falar de determinado assunto, a gente sempre vai brigar, a gente já sabe que se eu for falar daquele assunto eu vou brigar, então muitas das vezes eu me calo, eu deixo para lá, para não ter que discutir, para não ter que brigar. Então, para evitar aquela briga, às vezes você deixa para lá e acaba nem falando, nem tocando naquele assunto, nem resolvendo, e o que acontece é que as coisas que a gente não resolve, ela fica voltando ali. Enquanto a gente não resolve aquela situação, ela vai ficar voltando na sua mente até você resolver. Então, a gente precisa resolver as situações. A solução não é deixar para lá, não é não falar para não brigar, é saber como conversar, é saber o que fazer para ter um casamento aí com um relacionamento harmonioso, com diálogo, com harmonia, é saber como conversar dentro do casamento. Como que começam as brigas? Por que a gente começa aí a discutir, a brigar dentro do casamento? A gente começa com aquela fantasia de buscar aquele ideal, aquela coisa perfeita, relação perfeita, e faz a gente construir algo na nossa cabeça que não vai acontecer. Aquela coisa muito... Se você imaginar que o seu marido não tem defeitos, que ele nunca vai discordar de você, você não vai conseguir concretizar isso. É preciso, sim, desejar, visualizar o que você quer, mas você tem que ter uma expectativa, você tem que imaginar que tudo que você cria ali, você precisa separar. Será que meu marido me desapontou porque ele fez por mal ou foi uma expectativa que eu criei? Então a gente tem que ter cuidado com essa idealização, com as expectativas que a gente cria, que quantas vezes a gente cria uma expectativa e aí a gente fica chateada, a gente vai discutir, a gente vai brigar por algo que não é real. Foi por causa da minha expectativa, foi aquela ilusão que eu criei de que aquela situação tinha que ser daquela forma. Só que quando a gente quer realizar algo, quando a gente quer que algo aconteça do jeito que a gente imagina, é preciso a gente alinhar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, porque senão vai ficar só nesse mundo dos sonhos, do país das maravilhas, da idealização, e você não vai conseguir realizar, você não vai ter conseguir esse relacionamento harmonioso. Então, é necessário você entender que aí o seu marido, ele tem, sim, muitas qualidades, mas ele também vai ter as dificuldades dele. O príncipe também é o sapo, né? O príncipe, ele tem o lado encantador, ele vai ter as qualidades dele, mas ele também tem as dificuldades, porque ele também viveu experiências, ele traz na bagagem dele também experiências, algumas dores emocionais, algumas situações que traumatizaram. Então, vocês se unem com experiências diferentes, com bagagens diferentes. É preciso compreender o outro e entender que ele tem sim, que o sapo é um príncipe, o príncipe é um sapo. E como você vai lidar com isso, como você vai compreender o outro, é que vai fazer a diferença. Nós não somos a nossa experiência, nós não somos aquela dificuldade que aconteceu. A nossa vida pode ser muito mais que isso. A gente tem que entender, separar isso e mudar o significado do que a gente dá para o que acontece conosco. A gente não é essa nossa experiência, a gente não é essa experiência ruim, isso que aconteceu com a gente. A gente pode mudar o significado do que aconteceu. Depende do significado que a gente dá para a nossa história. Se você olha para essa situação como algo que não vai ter como resolver, como algo que é muito ruim, que é uma dor, eu não vou perdoar, eu não vou conseguir continuar aqui, e aí você também está certo. Porque é essa visão que você está vendo, a sua experiência de vida, a sua história.
É preciso você mudar o significado do que você vê. Quando a gente muda, não é o porquê que eu passei por isso, mas é para quê? O que eu tinha que aprender com essa situação? O que isso veio me ensinar? O que isso veio nos fazer mais fortes? E aí você muda o significado da forma com que você vê a sua história. E tudo isso faz você entender e conviver melhor, acabar aí com essas brigas e saber lidar com os conflitos. Por quê? Por que que tem um conflito? Porque um conflito, ele vem disso, dessas experiências diferentes e cada um vai ter uma opinião diferente. Cada um vai ter uma opinião diferente e aí vai surgir o conflito. E o conflito numa vida aí do casal, ele traz uma carga emocional muito grande. E essa carga emocional, porque a gente não é só uma divergência de opinião, é a pessoa que eu amo, é a pessoa que eu estou compartilhando a minha vida, é a pessoa com que eu divido a minha intimidade. Então, há aí uma carga emocional muito grande. E se você não souber lidar com as suas emoções, você acaba falando da forma errada, tendo uma reação com o seu marido da forma errada e vocês vão acabar discutindo e brigando. E é por isso que nessa minissérie que eu vou fazer do Cine e Cura do Casamento, eu vou te mostrar uma oportunidade, vou te mostrar como que eu faço dentro do método Cura do Casamento para lidar com isso. A gente precisa primeiro nos curar, curar nossas feridas, aprender a lidar com as nossas emoções e aí sim a gente conseguir entender técnicas para eu conversar com o outro, para eu falar com o outro, para eu resolver aquela situação de conflito. Porque se eu não sei me equilibrar emocionalmente, eu vou sempre ficar reagindo às situações, eu não vou agir com sabedoria, eu não vou saber pensar no que fazer. Se o seu marido faz algo, você só vai reagir, você vai agir com o que vem à sua cabeça. E quantas discussões, quantas brigas poderiam ser evitadas só de você ter esse conhecimento? É preciso aí você entender que essa dificuldade no relacionamento começa aí, nessa carga emocional. A gente está muito envolvida emocionalmente. E aí, quando acontece essa divergência de opinião, ou seja, quando surge aí um conflito, surgiu um conflito. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. O que a gente vai fazer agora? E é aí a hora que acabam surgindo as brigas, as discussões, porque como a gente vai resolver? E para resolver esse conflito é necessário três coisas. A primeira delas é você querer resolver. Ah, eu estou com dificuldade no meu casamento, a gente vai conversar e a gente acaba discutindo. Me fala aí nos comentários, eu quero que você coloque agora aí nos comentários. Se você tem dificuldade, talvez você tenha até um bom relacionamento com seu marido, mas se tem algum assunto, aquele assunto que se você tocar, acaba em brigas. Se você tem dificuldade aí de conversar algum assunto com o seu marido, tem aquele assunto assim que você já sabe que se você for conversar, vai acabar em briga, em discussão. Pensa aí, me coloca aí nos comentários se você tem alguma dificuldade. Ou se vocês já brigam, estão brigando por qualquer coisa, estão com dificuldade de conversar mesmo, estão sem diálogo, estão precisando cultivar esse diálogo. Coloca aí nos comentários. E tem, às vezes, ou você está num relacionamento onde vocês já estão em desarmonia, e por que essa desarmonia completa? E a gente discute por qualquer coisa. É quando vocês estão totalmente desconectados, sem intimidades. Porque é quando a gente está desconectado, tudo está pensando no individual, sabe? Eu penso aqui no que eu quero, no que me faz feliz, no eu, no eu. Ele pensa no eu dele e a gente está sempre em conflito. E o relacionamento está o tempo todo assim, em conflito, em brigas. Agora, o meu relacionamento às vezes pode estar até bom, eu consigo lidar com algumas coisas, mas tem determinados assuntos que quando a gente vai falar, sempre acaba em brigas. Aí no seu caso, religião, a gente vai falar de religião, a gente acaba discutindo. Porque por que a gente acaba discutindo? Você vai entender até o final dessa live.
Porque um está com uma opinião, o outro está com a outra. E ninguém quer abrir mão. Todo mundo quer estar certo. Dentro do método Cura do Casamento, tem uma aula onde eu falo sobre a conversa íntima. Como a gente cultivar, como começar, como ter uma conversa íntima. Sabe as mulheres que têm dificuldade, que falam assim, mas meu marido é caladão, ele não gosta de conversar, ele chega em casa, ele não conta nada, não compartilha nada, ele não gosta de conversar. Então, essa técnica da conversa íntima é maravilhosa. É você aprender como você iniciar a conversa. São técnicas, são atividades para você usar aí na sua prática. E por que você fica se desentendendo? É porque cada um está certo. E aí, se você me dissesse assim, Silvana, mas eu estou certa, eu não quero abrir mão de estar certa. Mas eu tenho certeza que se eu ouvir o seu marido separado de você, ele vai me dar razões suficientes para eu dizer para ele, você também está certo. Então, são duas pessoas com certezas diferentes. E como que a gente resolve isso? O primeiro passo, falei que são 3 coisas para resolver esse conflito. O primeiro é você querer. Imagina aí, se você está com uma dor de cabeça e eu falo para você assim, esquece essa dor de cabeça, isso não é nada, deixa para lá, esquece. E você consegue esquecer? Você não vai esquecer, a dor de cabeça está ali. E quando a gente vai dormir e pensa assim, eu vou dormir, que amanhã essa dor de cabeça vai estar melhor. E às vezes a gente acorda com a cabeça, parece que vai explodir, né? Parece uma enxaqueca, assim, porque ela só piora. Não dá para esquecer a dor de cabeça. E é assim também as discussões e as brigas. Se você tentar esquecer, deixa para lá, isso só vai piorar. Você vai acordar na manhã seguinte ainda mais preocupada, com mais problemas, vai estar com outras discussões, vocês vão estar discutindo cada vez mais, vocês vão estar cada vez mais desconectados. Por isso é necessário aprender a ter mais diálogo, ter mais essa intimidade dentro do casamento. Porque quando eu tenho diálogo, quando eu aprendo a conversar, a conhecer o outro, a perguntar para o outro como foi o dia da forma correta, a estimular essa conversa, essa intimidade, a gente vai se aproximando, a gente vai tendo mais conexão com o outro, mais intimidade. E aí o restante vai fluir no nosso casamento, porque a gente sabe conversar sobre qualquer coisa. Agora a gente tem um comportamento ali onde a gente tem harmonia, a gente consegue conviver. E aí você começa a ter essa fluidez dentro do relacionamento. Você começa a ter essa fluidez, essa intimidade, mas é preciso querer resolver. Porque se você não quer resolver, a dor não vai passar. As coisas vão só piorar o tempo todo. Então vamos para o passo 2. O primeiro é eu querer resolver. Eu quero resolver esse conflito. Então é a minha vontade de querer resolver. O segundo é a clareza. É aí que vem. A clareza de que eu vou precisar, talvez, abrir mão de alguma coisa. Lembra que eu falei que são duas pessoas com toda a razão? Você tem razão, mas seu marido tem razão. As duas partes têm razão. Então, se eu não pensar que eu posso querer abrir mão, a gente vai ficar ali no conflito e nessa briga, cada um com a sua razão. Mas é preciso eu pensar que eu posso abrir mão. Ah, Silvana, mas eu sempre vou abrir mão? Não. Talvez você não precise abrir mão de tudo, mas você possa abrir mão de alguma coisa. Talvez tenha uma solução diferente dessa que você está aqui insistindo que você está certa, mas uma terceira opção que seja bom para os dois. Então, é necessário ter essa clareza que talvez vocês tenham sim que abrir mão. E aí vem o terceiro passo, que é saber ouvir o outro. É saber ouvir o que o outro tem a dizer. Por que será que o outro pensa diferente de mim? Porque eu fico aqui com a minha certeza de que eu estou certa, meu marido fica com a certeza de que ele está certo, ninguém abre mão e aí existe o conflito. Mas por que será? Já que eu entendi que o segundo passo, primeiro eu quero resolver. Tá, Silvana, eu estou nesse conflito, eu quero resolver. O segundo passo é eu ter clareza que
Pode ser que eu tenha que abrir mão. Ok, eu aceito. Então, eu estou aberta para resolver o conflito. Porque não adianta eu falar, eu quero resolver, mas não abro mão. Eu estou certa e não abro mão. Então, você não quer resolver. Você tem que entender que pode existir uma terceira opção. E aí tem o esforço de ouvir o outro. Por que será que o meu marido pensa diferente de mim? A gente está vivendo esse conflito, eu tenho uma ideia, ele tem outra. Por que será que ele seja mais curioso e pense? Por que será que a opinião dele é tão diferente da minha? E aí, olha como a gente começa a desenrolar e resolver esse conflito. Porque aí você começa a entender o outro, a ouvir o outro. E aí, quem sabe, tenha uma terceira opção, que é chamado de consenso. E que ele abre um pouquinho de mão, eu abro também, e a gente entra num consenso e acha uma solução para esse conflito. Então é preciso viver esses 3 passos para você resolver esse conflito, para você conseguir tirar esse nó. Porque se você fica aí com a sua opinião de que você está sempre certa e ele fica com a certeza de que ele está sempre certo, vocês vão continuar discutindo, vão continuar brigando, cada um para o seu lado. Aí é quando começa o casal se distanciar. Aí cada um fica buscando o seu interesse e aí você fica pensando no eu e esquece que o casamento é uma unidade e que a gente precisa pensar no nós. O que é melhor para nós? O que vai ser melhor para a nossa vida? O que vai ser melhor para nós dois? É casamento. Isso é conviver. Isso é saber se relacionar. Porque se você ficar só com a sua ideia, só a sua opinião, e só você tem certeza, e só você tem razão, você não vai conseguir conviver com o outro. Porque a sua razão, você sabe por que você acha que você tem razão? Por que você acha que tem razão? Porque é a forma com que você está vendo a vida, com que tem dentro de você. A opinião que eu tenho sobre as coisas é com a minha história, com a minha experiência, com tudo que eu vivi, com tudo que eu aprendi. Então, quando eu olho para algo, eu faço um julgamento com o que tem dentro de mim. Eu posso olhar para algo e achar uma coisa e você achar outra. Cada um olha para a situação de uma forma diferente. Você pode, vamos pegar aqui uma situação, por exemplo, de alguém que é ciumento. A pessoa pode pensar que o marido olhou para o lado, ele já está olhando para alguma mulher. Eu estou pensando isso. Olha ali, ó, meu marido olhou de uma mulher bonita passando, ele estava olhando para ela. Mas eu posso, você, na minha situação, pode olhar e falar assim, que isso, vai ser coisa da sua cabeça. Ele estava olhando para o cartaz que estava ali atrás, ó. Ele não olhou para a mulher. Mas se eu tenho uma mente ciumenta, uma mente que eu já estou pensando para onde ele está olhando, eu vou ver algo diferente de você. Você viu um cartaz que eu talvez nem tenha visto. Entende que a gente tem as nossas opiniões, as nossas decisões, conforme com a nossa experiência de vida, com o que tem dentro de nós, com as nossas memórias. Por isso a gente precisa se curar de emoções que fazem a gente ter comportamento negativo. É por isso que dentro do método cura do casamento, o primeiro modo, ele é voltado todo para você, para te resgatar a autoestima, para você entender o que te leva a ter esses comportamentos negativos, o que te leva a ter alguns comportamentos que depois você fala, puxa, eu não queria ter agido assim. E aí você começa a se conhecer e a se entender. Aí sim, no módulo 2, você vai aprender técnicas de ter conversa, de se relacionar, porque você está pronta. Agora, como eu vou dar algo para o outro que eu não tenho? Eu quero amar o outro se eu não me amo. Eu vou fazer o outro feliz se eu não estou feliz. Você está falando para mim que o casamento eu tenho que fazer meu marido feliz, mas eu não estou feliz. Como que eu vou fazer ele feliz? Que tarefa difícil essa? Eu estou aqui desanimada, triste, infeliz, triste da vida, toda desanimada.
Aí você vai virar para mim e vai falar assim, vai fazer seu marido feliz, Silvana? Fazer como? Se eu não tenho felicidade nem para mim, eu não estou animada nem com a minha vida, com as coisas que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer o outro feliz? Então entende que tudo começa por você. É por isso que dentro do método Cura do Casamento, o meu foco principal, primeiro em você, é te resgatar, é te levantar. Porque aí sim, você vai colocar a sua máscara. Lembra da instrução do avião? Coloque a sua máscara e depois coloque a máscara do outro passageiro. Por quê? Porque se você colocar do outro primeiro, pode ser que no meio do caminho você já morreu. E é assim. Você quer cuidar do seu relacionamento? Comece por você. É por isso que eu digo, uma pessoa, isso é um dos pilares do método Cura do Casamento. Uma pessoa é capaz de transformar o casamento, porque um muda a dinâmica da relação o tempo todo. Um afeta o comportamento do outro. Agora, como você quer transformar o seu casamento? Viver um casamento de valor, viver um casamento saudável, se você não está bem. Não dá. Como aconteceu, Silvano, o seu processo de transformação por mim. Eu passei 15 anos tentando entender como eu posso ser feliz no casamento, como eu posso ter um diálogo saudável, como eu posso conversar determinados assuntos. E eu não consegui entender como. E até que eu cheguei numa morte em vida, chegou com 15 anos de casada, não tinha graça a minha vida. Não tinha, tanto faz, tudo estava bom, tá tudo bem. Porque você casado e infeliz mesmo, é levando a vida, né? A gente tem que ser casado e vamos levando. E aí até que eu cheguei, eu olhei para mim e falei, não, chega. Todo mundo tem um dia do chega. Você já teve um dia do chega? Sabe aquele dia que você não aguenta mais essa infelicidade? Não aguenta mais essa situação? Eu não aguento mais viver isso no meu casamento. Esse é o momento, é agora que eu vou mudar essa situação. E foi quando eu transformei a minha vida. Foi quando eu busquei informação de forma correta, onde eu procurei e não encontrava nada específico, alguém que me dissesse o que fazer na prática. Até que eu montei, assim, com todas as informações que eu fui buscando, eu fui praticando, criando técnicas comigo dentro do meu relacionamento. E aí eu descobri que existia, que tinha como a gente transformar sim, começando por nós, começando por mim. E aí eu transformei a minha vida, eu transformei o meu casamento. E hoje eu falo isso com todas as palavras e eu não me canso de dizer isso. Eu tenho um marido muito melhor do que eu poderia pedir. É muito mais do que as expectativas que eu tinha. Mas é porque eu decidi transformar. Ah, você mudou o seu marido, Silvana? Não, eu mudei. Eu mudei. E quando a gente muda, a gente transforma tudo ao nosso redor. A gente transforma a nossa família. E hoje, eu falei mais cedo, tá lá nos meus stories, que eu tive uma sacada hoje no meio da academia, né? Fazendo exercício na academia. E eu fiquei pensando, falei, puxa, tem duas coisas aqui que eu preciso falar para minha audiência. E só completando aqui, né? Com toda essa transformação, por isso que eu decidi estar aqui. Porque eu não podia guardar isso para mim. Eu precisava transformar a vida de outras mulheres. Eu precisava dizer para outras pessoas que é possível. Que não é para você desistir. Que não é para você achar que o casamento é para ser casado e infeliz para sempre. Não! Não é lá o conto de fada da Cinderela, da Branca de Neve, casaram e foram felizes para sempre. Não é assim tão mágico, né? Mas é possível você transformar. E na hora que você transformar, você aprender o que fazer, você vai achar assim. É transformador. É possível ter uma vida feliz, viver em harmonia, contagiar a todos. E uma dica que eu nunca falei aqui para vocês, falei ontem dos filhos, da gente influenciar a vida dos filhos, da gente aproveitar os momentos em família.
E uma das dicas para vocês em otimizar aí o tempo é você unir o útil ao agradável. Por exemplo, quando eu fazia academia de manhã cedo e passei hoje a fazer academia no momento que eu levo meu filho para natação. Então, eu levo ele para fazer um exercício, eu faço o exercício e a gente compartilha de um momento juntos, de ir juntos, de sair ali cansados juntos de uma atividade física, de compartilhar aquele momento. Então, às vezes, a gente acha que não tem tempo, mas a gente talvez ele precise otimizar esse tempo, viver esse tempo de uma forma melhor. E uma outra coisa, uma sacada que eu tive, é que quando a gente está fazendo ali exercício na academia, chega uma hora que você fala assim, caramba, tá puxado, eu não vou aguentar não, esse negócio tá cansativo, porque é dolorido, né? Você tá ali fazendo musculação, é pesado, tem hora que cansa. Mas aí me veio assim, eu tô fazendo todo esse esforço, eu tô aqui cansada, tô fazendo todo esse esforço porque eu sei que quando eu sair daqui, eu vou me sentir tão bem com o meu corpo, eu vou ter a sensação de missão cumprida, eu vou me sentir tão bem com o meu corpo que eu vou saber que vai valer a pena. Então eu quero estar aqui. Vamos só mais um exercício. Vamos fazer mais um pouco. Eu vou insistir. Eu consigo, eu posso. E é assim também no nosso casamento, na nossa vida. É que às vezes a gente quer transformar algo, mas quer viver da mesma forma, quer continuar, eu não vou abrir mão. Eu estou certa e pronto, eu não vou abrir mão da minha razão. É assim que eu vou pensar e acabou. O meu marido é que mude, ele é que precisa mudar porque ele está errado. E aí, sabe o que você faz quando você toma essa decisão? Você acabou de colocar a sua vida nas mãos do seu marido. Porque se ele não mudar, você também não muda e você também não fica feliz. Você não vai ter uma vida harmoniosa, não vai ser feliz, porque depende dele. Então depende dele mudar para o seu casamento ser transformado. Olha, olha que grande chave. Depende de você, transforme você. Eu já vi mulheres me dizerem aqui na live, mas é pesado, por que eu é que tenho que fazer? Porque é você quem está aqui. E quando você fica aqui nesse egoísmo, né? Então eu que vou pagar o preço, eu que vou fazer pelo outro, você também não transforma a sua vida. Quando você pensa assim, eu vou fazer por mim, seja egoísta desse jeito, eu vou fazer por mim. Use o teu esse egoísmo a seu favor, faça por você. Porque eu tenho certeza que você vai contagiar o seu marido, seus filhos, a sua família e todo mundo vai ser feliz. Todo mundo tem a ganhar com isso. Não tem como você se transformar e não mudar as pessoas ao seu redor. Porque você muda o seu mundo. Você muda as suas escolhas. Você muda o seu jeito de viver. Então é preciso decidir, fazer diferente, aprender. E eu quero perguntar aqui agora, eu quero que você coloque aí nos comentários. Você está disposta a transformar seu casamento? Você quer aprender o que fazer para transformar esse casamento? Ou vai continuar vivendo as mesmas coisas? Ou vai continuar aceitando que você vai ser casada e infeliz? Ou que você vai separar, porque talvez você encontre alguém? E eu te pergunto, quem que você leva para outra relação? Quem é os 50% de um novo relacionamento que você leva? É você mesma. E se você não muda, se você não transforma, a probabilidade de você viver as mesmas coisas é muito grande. Esse é o primeiro passo. Eu quero transformar o meu casamento, eu estou disposta. Eu quero transformar a minha vida. Comece por você. E aí você começa agora, só de você decidir, você já está transformando. A decisão, ela já é um grande passo. Você já começou a transformar. Quando você decide. Agora, se você não decide, você pode ficar aqui me ouvindo. Eu posso te dar grandes dicas. Eu posso te ensinar grandes coisas. Mas se você não estiver disposta a fazer,
nada vai acontecer. E saiba que você pode transformar essa situação e viver hoje um casamento muito melhor do que antes. A gente pode recomeçar e pegar aquela dor e pegar as coisas que foram difíceis, aquilo que foi difícil no casamento e fazer dela a nossa maior força. Você já ouviu falar que o antídoto de um veneno está dentro dele? Qual é aí? De onde é tirado a vacina? De onde é tirada uma vacina? Do próprio vírus. É feita a vacina. É da dor, daquilo que te fez sofrer, da situação que você viveu. Você pode olhar para ela e falar assim: isso é péssimo, minha vida é triste, minha vida é horrível, meu casamento foi horrível, eu sou infeliz e acabou. E você não muda e a sua vida fica infeliz. Ou você pode dizer: é por isso, porque isso foi ruim na minha vida, que eu quero fazer diferente, que eu quero viver algo diferente, que eu quero transformar o meu casamento e viver algo diferente. Entende qual é a forma que você está olhando hoje para isso que você está passando? Para essa dificuldade, para essa falta de diálogo? Como você está olhando para isso? Como você está olhando? E se a outra pessoa saiu de casa, se há ainda aí chance, você está falando aí que ela saiu de casa, você pode mostrar para ela que ainda tem chance. Vocês podem transformar. Mas a gente tem que mostrar isso, agir diferente. Muitas das vezes a gente fala da boca para fora. E eu falo uma coisa e eu acho diferente, eu sinto diferente. É preciso ter coerência aquilo que eu falo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu faço. E aí entra a resiliência familiar. O que é isso? Primeiro nas coisas, né? Primeiro, a capacidade de você suportar aquela pressão. O que é resiliência? A capacidade de você passar por uma situação e voltar ao normal. Imagine uma esponja. Uma esponja, quando ela encharca de água, ela fica ali cheia de água, aí você aperta, você espreme, sai toda a água dela. Mas quando ela volta ao normal. É essa capacidade de, apesar das dificuldades, apesar disso que a gente está passando, a gente volta ao normal. E a gente tem essa capacidade. E existe aí uma resiliência nas pessoas, eu falei das coisas, mas é essa capacidade emocional das pessoas de voltar. E não apenas voltar ao estado anterior. O que a esponja faz? Eu aperto a esponja, vou espremer a água dela e ela volta do jeito que ela era antes. Só que quando eu falo em resiliência nas pessoas, no nosso estado emocional, é a gente sair dessa dor, dessa situação que nos causou dor, dessa situação que nos causou dificuldade, voltar ao normal? Como era antes? Não! Ser muito melhor. A gente pode fazer disso a nossa maior força, ser muito melhor. Quantos casais que saem de uma situação de infidelidade e depois vivem um casamento muito melhor? Ah, a gente precisa passar por infidelidade, Silvana? Claro que não. Mas eu estou dizendo que até uma situação tão dolorida como essa é possível transformar e resgatar. Eu já vi histórias de casais que se separaram no papel e voltaram a viver juntos e hoje vivem muito melhor do que antes. É possível transformar, é possível resgatar. E tem ainda histórias, porque para você se identificar e entender que é possível para você, tem uma aluna minha que não tem nem 2 anos de casamento e ela já está usando o método, já está transformando. E eu fiquei tão apaixonada com a história dela, porque eu falei para ela, não é só o que você está resolvendo hoje com seu marido, a questão de diálogo, mas eu fico imaginando o tanto de coisa que ela já está evitando de sofrimento na vida dela. Você imagina se você já começa o seu casamento, se hoje você não tem nenhum problema muito sério, mas quer
Silvana, eu quero usar esse método para eu ter mais diálogo, para eu ter mais intimidade, para eu ter mais conexão. Maravilha, porque você está evitando algo pior. Quando aparece ali aquela febrezinha, sabe quando você está com febre? Toda febre ela tem o que por trás? Alguma doença, alguma infecção. Agora, se eu curo enquanto tem aquela febre, eu evito que aquela infecção piore, que aquela doença apareça. É mais ou menos assim. Se você está no seu casamento e não está com aquela infecção, com aquela dificuldade muito grande, mas você quer hoje aprender a ter mais comunicação, aprender a ter mais intimidade, então você vai cuidar de prevenir, de acabar com essa febrezinha, com esses pequenos sinais. Não espere a coisa ficar pior. Não espere o marido sair de casa. Não espere uma traição, uma infidelidade. Não espere o outro chegar e dizer: eu acho que eu não te amo mais. Por que a pessoa fala que não ama mais? Acabou o amor? Não, não é que acabou o amor. Acabou essa conexão, a intimidade. Vocês foram deixando a coisa passar. A gente não conversava sobre o dia, a gente não tinha muito diálogo, e foi mais um dia, foi passando. Quando a gente percebeu, parecia que não tinha mais amor. É isso. Se você está com dificuldade, é hora, correndo, urgente de você decidir transformar. Agora, se o seu casamento está bom, mas você gostaria de ter mais diálogo, mais uma conversa íntima, é hora também de você aprender a fazer diferente. E você ter mais conexão, porque o casamento não é para ser mais ou menos, não. Vamos parar de nos contentar com mais ou menos. O pior é o mais ou menos, né? Na Bíblia já diz, né? Seja quente ou frio, porque o morno não dá. Então, é a mesma coisa. Seja feliz no seu casamento. Não acostume com mais ou menos. A gente se dá bem mais ou menos, não. Você tem que ser feliz, vocês têm que ter conexão, vocês têm que ter diálogo, tem que ter intimidade dentro do casamento. Não é o mais ou menos. Você está aqui para ser feliz. E quanto mais você consegue ter esse diálogo, quanto mais eu consigo ter essa conversa íntima, intimidade, a gente quer o quê? Estar perto do outro, a gente quer dividir os momentos. E é isso. É isso que a gente precisa fazer. E é isso que é essa resiliência familiar, se tratando de pessoas. É eu voltar emocionalmente, não como eu era antes. Eu passei por uma crise na família, passei por uma dificuldade, então agora eu voltei o que era antes. Ufa, ufa nada. Você tem que voltar muito melhor. Você tem que fazer daquela dificuldade a sua maior força, aprender com ela. E o quanto há poder na comemoração, na gratidão, da gente comemorar todos os momentos, agradecer os momentos, tem um poder nisso, em cultivar essa energia, essa alegria dentro do casamento que você não tem noção, porque aquilo que a gente põe o foco expande, aumenta. Eu vou colocar o foco no negativo, no que está ruim, ou eu vou vibrar com as coisas que tem de bom, que eu vou agradecer o que tem de bom. Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho coisas para agradecer. Depois que a gente passa por essas fases aí de resolver esse conflito, a gente vai passar pela fase da recuperação dessa crise. Da gente parar com essas brigas, acabar com essas brigas no casamento. Que primeiro é você, essa desorganização, essa confusão dentro de casa. Então, é preciso acalmar esses ressentimentos, esses conflitos. A gente acabou de entender como resolver os conflitos. E aí a gente vai para a recuperação, que é buscar uma solução diferente do que fazer daqui para frente. E a reorganização, que é construir essa família agora num nível diferente. Esse relacionamento num nível maior, num nível ainda melhor. Porque quando a família se recupera, ou você se recupera, ou você vai se separar. Não tem jeito. Existe uma crise, uma dificuldade. Eu acho que a opção de a gente recuperar é melhor, né?
Porque se você não aprende a resolver esse conflito, se você não aprende a recuperar essa situação, não tem como. Vocês vão se desconectando, vocês vão se separando, e quando você menos percebe, você chega nessa conclusão. Mesmo que eu esteja aqui falando uma linguagem para as mulheres, falando para elas, e isso, eu quero aproveitar a sua presença aqui nessa live para mostrar aí para as mulheres que existem homens que querem também resgatar o casamento, que querem lutar pelo casamento. Sabe aquela crença, assim, que todos os homens são iguais? Existem homens que querem recuperar, que querem lutar pela família, que querem resgatar a família. Está aqui no meio de nós um exemplo disso. E existem ainda mulheres que alimentam essa crença de que todos os homens são iguais. E isso é uma crença limitante, isso é uma coisa que está dentro da nossa cabeça. Não! O seu marido pode ser diferente. O seu marido pode agir diferente. O que você acredita? Muitas das vezes a gente se cala, a gente não fala aquilo que a gente sente, a gente não fala com medo do outro, mas não, a gente precisa se revelar, dizer, falar mais sobre os nossos sentimentos, dizer como a gente se sente e entender também os sentimentos do outro. Dentro do método, eu ensino lá como você estimular essa conversa, como você começar a fazer aquele seu marido que está caladão, que só quer saber de trabalhar e não te dá atenção, a voltar a olhar para você, a resgatar essa intimidade. Nesse clima de realmente da gente ajudar, da gente se ajudar e transformar esses casamentos, essas famílias. E é na família que a gente começa a fazer um mundo melhor. De onde surgem os futuros adultos? De onde surgem os futuros profissionais? É da base, é da família. E a gente precisa gerar esse movimento de mulheres com mais autoestima, de casamentos com mais diálogo, com mais intimidade. Um grande beijo e até mais!